Vamos ficar de pé, povo de Deus. Boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindos para mais essa noite, né? Da Escola da Fé. E hoje o tema é muito bom e bem pertinente para nós, né? Às vezes a gente não entende o significado do decálogo, né? Dos 10 mandamentos. Vai falar até bonito. Decálogo, né? Então ergue teus braços e diz assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, que nesta noite possa me dar a sabedoria individual. Por isso nesta hora, Senhor, invocar a Santíssima Trindade. Amém. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. E com os braços erguidos para louvar E agradecer, bendizer e adorar. estamos aqui, Senhor, ao teu dispor. Vinde, Espírito Santo, enche os corações de vossos fiéis e acende neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazendo presente no mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Diga para o seu irmão que está do lado: seja bem-vindo, meu irmão, nessa noite. Seja bem-vindo para essa noite de aprendizado. E a paz do Senhor seja bem-vindo, irmão. Amém? Porque hoje é tempo de louvar a Deus, é ou é? Então vamos lá nas palmas. Ouça, bem bonito para você. E canta assim, ó. Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós habita seu Espírito. Então é só cantar. Então é só cantar. E a Cristo exaltar. Com glória. E chegar neste lugar. Hoje é tempo de louvar a Deus. Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita seu Espírito. Então é só cantar. E a Cristo exaltar. Isso agora enxergar este lugar. Agora chama o teu irmão. Vem louvar. Vem louvar. Vem louvar. Vem louvar. Vem louvar. No meio dos louvores, no meio dos louvores, desabridar. É seu prazer cumprir o que nos diz. Então é só cantar. E a Cristo exaltar. E sua glória chegar a este lugar. No meio dos louvores, Deus vai pintar. É seu prazer
ser cumprido o que nos diz. Então o que? Então é só cantar e a Cristo exaltar. Sua glória encherá este lugar. Lá em cima. Vem louvar, vem louvar, vem louvar, vem louvar, vem louvar. Isso aí. Glória a Deus, glória a Deus. Ouça, glória a Deus, glória a Deus. Agora com a tua mão assim, diz assim: Senhor Jesus, eu te rendo graça, porque a tua glória encheu todo este lugar, encheu todo este espaço, Senhor, que estava vazio. Obrigado, Senhor, porque hoje é o tempo de louvar, de bendizer e de exaltar, porque tu és o Rei, Senhor. Porque tu és o Rei, Senhor. Tu és o Rei da minha vida. Porque tu és o Rei da Tu minha és o Rei vida. da minha casa. Mora onde? Aponta quando tu mora, irmão. Isso. Aponta pra lá. Eita, deixa eu me achar aí. Achei. Pronto, glória. Isso. Agora você vai dizer assim: Senhor Jesus, tu és o Rei da minha residência, da onde eu moro, Senhor, de todos que habitam lá. Que habitam lá. Se ficou alguém na tua casa, meu irmão, minha irmã, reza por ele, por ela. Se não ficou ninguém lá, reza por todo o ambiente da casa, pelos cômodos, pelo quarto do casal, pelo quarto dos filhos, por aquela mesa onde se reúne para fazer refeições. Porque lá o Senhor reina. Lá o Senhor reina. Porque o Senhor é Rei da tua casa, é o Rei da minha família e da tua também. Amém? Amém. Você crê nisso? Sim. Sim ou não? Sim. Então vira pra cá. Isso. E diga agora, você vai cantar com convicção que o Senhor é Rei. Força. O Senhor é Rei. O Senhor é meu pastor e Rei. Canta forte. O Senhor é Rei. O Senhor é Rei. O Senhor é meu pastor e Rei. Assim, ó, o Senhor está no céu. O Senhor está no céu. Está onde? O Senhor está no mar. Na extensão do infinito. O Senhor está no céu. O Senhor está no céu. O Senhor está no mar. Na extensão do infinito. E Ele está onde? Está no céu. Está no mar. A extensão do infinito. E diga onde Ele está. Está no céu. Está no mar. Na extensão do infinito. Agora olha para o teu irmão e diz assim: quando eu vacilar, eu não temerei, pois quem está? Pois o Senhor está comigo. Força! Quando eu vacilar, eu não temerei, pois o Senhor está comigo. O Senhor está no céu. O Senhor está no céu. Está no mar. A extensão do infinito. O Senhor está no céu. O Senhor está no céu. O Senhor está no mar. Na extensão do infinito. E quando Ele está, força, está no céu. Está no mar. A extensão. A extensão do infinito. E de onde Ele está no céu, está no mar, na extensão do
só você. Está no céu. Está no céu, está no mar, na extensão do infinito. Que povo que vai cantar. Está no céu. Está no céu, está no mar, na extensão do infinito. Mais uma vez. Está no céu. Está no céu, está no mar, na extensão do infinito. Ele está no céu. Ele está no mar. E na extensão do Infinito. é eterno. É para sempre. Quando o Senhor criou o céu, criou a terra, criou o mar. Lá em Gênesis, no capítulo 1, ele diz que quando ele fez tudo, ele elogiou, porque tudo é bom. Diga para o seu irmão, você é bom, irmão. Você é maravilhoso. Você é maravilhoso. Você é criatura de Deus. Deus te criou a melhor coisa do mundo. Não foi verdade? Foi. Então, com teus braços erguidos, sentindo a presença do Espírito Santo de Deus, a promessa. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. E naquele dia veio um vento impetuoso e soprou sobre aquele local. O Senhor está dando muito forte aquela mesma imagem acontecendo aqui hoje. Aquele vento impetuoso veio como língua de fogo e desceu sobre todos eles que estavam reunidos no cenário. E o Espírito Santo é que nos dá Força. é que nos dá força. Diga para o seu irmão, você hoje está sendo impulsionado pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo que te dá força, irmão. Tome posse dessa graça, porque o Espírito Santo te dá força. Então vai louvando ao Espírito Santo. Como é que é isso, Edson? Vou agradecendo, louvando, bendizendo o Espírito Santo de Deus que nos dá força. Eu quero te agradecer, Espírito Santo de Deus, porque tu és o que nos dá força, que nos impulsiona, que nos conduz, que nos dá sabedoria e inteligência para caminhar, para sobreviver, para conduzir as coisas da minha vida. Obrigado, Espírito Santo. Vai agradecendo isso ao Espírito Santo. Vai agradecendo pela tua vida, irmão. O quanto Deus tem sido generoso com você, em ter permitido ter acordado hoje, ter trabalhado, né, em ter ido para a escola, quem foi para a escola, quem ficou em recuperação, e quem não ficou em recuperação, louve a Deus porque você está agora de férias. Vai agradecendo a isso ao Senhor, porque o Espírito Santo de Deus é que nos impulsiona, nos dá força. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Muito obrigado. Nós te louvamos e bendizemos. Exaltamos o teu Espírito. Agradece, louva o Espírito. Quando não sabemos nem orar e nem pedir, o Espírito Santo vem em nosso auxílio. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito. Vem, Espírito. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. Cante isso. Vem, Espírito. Vem, Espírito. Vem, Espírito. Sozinho não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. Agora você vai cantar. Eu quero amar, eu quero ser. Eu quero amar, eu quero ser
aquilo que Deus quer. Sozinho não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Olha para esse seu irmão que está na tua direita ou na tua esquerda e diga: sozinho você não caminha mais, viu? Você nunca vai estar só, porque o Espírito de Deus habita em você. Você crê, irmão? Agora olha para esse irmão, vê se ele está com a cara de que está convencido dessa verdade. Olhe mesmo, tá? Então fica de frente com esse irmão. Fica de frente com ele, fica de frente com ela. Isso. Pega na mão dele, firme. Firme. Falar firme. Isso. Não fica só não. A irmã tá sozinha aí, irmão. Vem pra cá. Fica aqui junto com o irmão aí. Pronto. Agora, olha nos olhos desse irmão e diga assim: você é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em você, irmão. Essa é a maior das verdades. É verdade? É ou não é? Pronto. Então vai rezando com esse irmão, agradecendo porque você e ele e ela são templo do Espírito. Vai agradecendo a Deus pela vida desse irmão. Vai agradecendo pela vida dela, porque ela está aqui à disposição de Deus, não à disposição do mundo. O Espírito Santo que habita nele, que habita em mim, que habita em você, é o Espírito que dá disposição, que dá coragem, que dá vida. O mesmo Espírito Santo que habitou na vida dos apóstolos e dos discípulos do Senhor foi aquele Espírito de coragem. E ele vem dizer para nós hoje: coragem, tenha fé, não desista, siga em frente, porque hoje foi o tempo de você voltar a Deus. O Senhor diz essa verdade para nós. Obrigado, Espírito Santo. Hoje é o tempo de voltar para Deus, é de entender o que Ele quer dizer para nós. Os mandamentos do Senhor, Ele diz que é preciso amar a Deus sobre tudo, sobre todas as coisas, e que possamos nos fortalecer no Espírito Santo para entender essa verdade. Porque quando a gente olhar no irmão, a gente vai olhar que nele habita o Espírito Santo de Deus. E não podemos de forma nenhuma, de forma alguma, desprezar qualquer que seja irmão. Qualquer que seja, até aqueles que passam agora aqui na rua, que talvez estejam escutando o que a gente está falando, os vizinhos dessa capela, talvez ainda não compreendeu o sentido do amor de Deus, mas quando compreender, tenha certeza que essa capela vai ficar pequena para tantas graças acontecidas, porque o Espírito Santo de Deus habita no coração deles. Onde o Espírito Santo de Deus está, milagres acontecem. Obrigado, Senhor. Diga para o seu irmão: dentro de você é onde habita o milagre de Deus. Habita dentro de você o amor de Deus. E canta: eu quero amar, eu quero ser. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso. Força! Não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. Amém? Como é que tá o semblante desse irmão agora? Tá diferente, não tá? Tem gente que chegou aqui com a cara para baixo assim, como se estivesse com raiva, e tá mais feliz, tá mais animado. Não é verdade? É assim que age o Espírito de Deus na nossa vida. Dá uma grande salva de palmas para o nosso Senhor. Força! Amém. Eu queria convidar nosso irmão que vai vir para cá. Eu não costumo apresentar as pessoas que vai fazer as partilhas, não. Porque eles mesmos se apresentam, né? Impõe tuas mãos sobre nosso irmão. Isso. Aquela que é cheia, plena do Espírito Santo. Nossa Senhora de Pentecoste. Quantos títulos nossa mãe tem, né? Quantos títulos. Mas nesta hora o Senhor veio com o meu coração
Nossa Senhora de Pentecostes. Porque aqui hoje é um cenáculo, irmãos. Aqui é um cenáculo. E eu peço que você agora, na força do Espírito Santo, na autoridade que o Senhor te deu, quando rezar essa Ave Maria pelo esse irmão que está aqui hoje, que vai partilhar conosco todo esse momento de formação, que ele possa estar pleno do Espírito Santo de Deus. Como Maria, naquele dia de Pentecostes. Ela já era plena, né? Desde o momento que o anjo veio até ela. Mas que possamos ter Nossa Senhora como aquela que é nossa intercessora, é que está sempre ao nosso lado, que nos pega no colo. Esse menino sem vergonha que fica fugindo da mãe, né? Mas que possamos rezar essa Ave Maria por ele também. Ave Maria. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa noite. Tá dando para me ouvir bem? Tá? Vamos lá, deixa só o Val projetar. Enquanto o Val projeta, eu acho, né, que a maioria que está aqui me conhece. Eu pelo menos conheço a maioria dos rostos que estão aqui hoje já, né? Mas, se não me conhecer, ou para quem não me conhece, eu me chamo Eduardo Leopoldo, sou catequista, né, e faço parte, então, da Pastoral da Crisma, né, da Paróquia de São Lourenço Marte. Eu fico como catequista junto com meu amigo Duílio na catequese de adultos, né, a gente dá Crisma para os adultos. Inclusive, tem alguns aqui. E hoje vamos falar sobre os 10 mandamentos que vocês, meus crismandos, já estudaram. Então, vocês vão me ajudar hoje nessa formação, não é verdade? Posso perguntar a vocês, né? Tudo, né? Posso ser belisco? Dona Edna ali, ó. Então eu fico muito feliz por ter alguns crismandos aqui também. Ex-crismandos também, né, Dona Zélia? Vai me ajudar também aqui, né? E aí, Val, conseguiu? Tá indo, né? Pronto. Val também é um crismando lá. José Lucas, Vanessa, não, todo mundo aqui. E vocês dois sempre vão juntos também, né? Vão se crismar junto quase também, né? Vão ajudar também. Gente, poxa, ó. Só passar e voltar aqui agora, um negócio moderno agora. Gostei. Não precisa mais ficar dizendo, passa, não precisa mais não, né? Ó, hoje eu vim falar um pouquinho com vocês sobre os 10 mandamentos. E aí hoje eu, pela primeira vez, né, eu geralmente venho dar alguma palavra de formação só com a Bíblia. Pode apagar essa frente aqui, pronto, melhor. Tá dando pra ver? Dá? Ah, eu ver aqui? Ah, dá sim, dá para eu ler aqui também os papéis. Então, geralmente eu venho só com a Bíblia. Mas hoje, precisei trazer o catecismo também, trouxe aqui. Inclusive, deixa eu dizer logo antes que eu esqueça. Livro de cabeceira de todo católico. Primeiro, a Bíblia. Né? Agora, de preferência, que ela não fique aberta no Salmo 91, levando poeira. Não é assim? Ou então no Salmo 24, né? É para ser lida, não é para ficar lá na estante só aberta, não. E o segundo livro que todo católico deveria ter, e aí eu sempre que posso, que vou em algum lugar, eu sempre apresento o catecismo, né, que todo católico tem que ter, o segundo livro. Esse livrinho aqui amarelo. Ó. Você encontra ele nas Paulinas, ou em qualquer loja católica. Ele custa aproximadamente entre 35 e 40 reais. É o segundo livro, 37, né, que vocês compraram. É o segundo livro de cabeceira de todo católico. Esse livrinho amarelo aqui, ó. Para quem for mais antenado em tecnologia, você hoje consegue ter ele no celular já como aplicativo, né? Tem um aplicativo lá, você, quem souber mexer nessas coisas, bota lá, Catecismo da Igreja Católica, você consegue baixar e ter o catecismo a hora que você quiser no seu bolso, ali pelo seu celular. Então, esse é o livrinho, o segundo livrinho de cabeceira. Por que eu digo isso? Aqui está toda a doutrina da igreja. Tem dúvida sobre os mandamentos? Aqui responde. Tem dúvida sobre o sacramento da Eucaristia? Aqui responde. Quer saber
o que significa parte por parte do Pai Nosso, aqui responde. Quer entender o credo? O que é que significa quando a gente diz, por exemplo, creio na ressurreição da carne, lá no final do credo? O que é que significa dizer que creio na ressurreição da carne? Muita gente acha que quando a gente diz isso no credo, a gente está dizendo que a gente crê na ressurreição de Jesus. Não é isso que significa essa passagem do credo. E onde é que está a resposta? Aqui tem a resposta. Então, trouxe hoje também ele, né? Porque qualquer hora, qualquer dúvida que tiver, ou se eu precisar, dou uma olhadinha nele, e aí a gente tem também nele os 10 mandamentos. Bom, então vamos lá. Posso ir? Bom, gente, antes de eu falar especificamente sobre os 10 mandamentos, inclusive, quando eu fui convidado, eu disse, eita, tema bom, tá na minha zona de conforto, eu disse, né? Eu trabalho esse tema na Crisma, então já está dentro do conteúdo que eu estou acostumado. Da outra vez que eu vim, eu fui chamado para falar sobre os milagres eucarísticos. Ali não, ali eu tinha que estudar bastante, porque eu não tinha domínio total sobre o assunto, então fui buscar. Dessa vez, não, eita, está dentro da minha zona de conforto, mais engano meu. Sempre haverá um desafio, sempre haverá empecilhos. E aí, para trazer esse tema, os meninos da Crisma sabem, Val sabe, por exemplo, eu gastei 3 encontros para trabalhar isso na Crisma. Cada encontro nosso tem em média 2h30. Então eu gastei mais de 6 horas, sou ruim de conta, né? Mais de 7 horas, 2 aulas, então foi, pronto, mais de 5 horas para conseguir trabalhar. E aí o desafio foi, como dar em 1 hora? E aí eu estava ontem de noite, como é que faz? E aí é um tema que também, ao mesmo tempo, eu fui tentando enxugar, mas que é difícil, porque é um tema muito rico, é muito bom esse tema, é muito rico, e foi difícil enxugar, mas espero que Deus faça um milagre, faz um milagre em mim, e a gente consiga em 1 hora ver as principais partes desse tema. Bom, e aí eu achei pouco, eu já não achei pouco o tempo ser pequeno, eu disse, eu ainda preciso falar primeiro de pecado. Eu não tenho como falar sobre os 10 mandamentos sem primeiro falar sobre pecado. Já ia mudar tu passar, Val, foi mal. Peraí, agora, olha. Que volta aqui, olha. Bom, por que é que primeiro, antes de falar dos mandamentos, eu preciso falar sobre pecado? Tá tudo certo aí, Val? Posso seguir aqui normal? Por que é que eu preciso primeiro falar sobre pecado? Vocês sabem quais pecados devem ser confessados? Alguém sabe? O que é que quando eu vou me confessar com o padre, quais pecados eu devo confessar? Que tipo de pecado? Os pecados mortais. E quais são os pecados mortais? Como é que eu descubro quais são? Quem são eles? Quando é que eu cometo um pecado mortal? Quando eu atento contra o quê? Contra os 10 mandamentos. Ora, se eu, quando vou me confessar, eu sou obrigado a confessar os pecados mortais. E quais são os pecados mortais? Todos aqueles que atentam contra os 10 mandamentos. Então, primeiro, para explicar os 10 mandamentos, eu tenho que explicar o que é pecado. E aí, vamos tentar rapidinho explicar. O que é pecado? Gente, todo mundo sabe o que é pecado. Aqui eu trouxe uma definição um pouco mais completa, mas todo mundo sabe o que é pecado. Pecado é eu fazer algo que é errado, algo que não está de acordo com a vontade de Deus. Deus manda a gente caminhar por um lado e a gente vai caminhar por outro. É uma palavra, pode ser uma palavra através de um ato nosso, ou até às vezes de um pensamento nosso, um desejo contrário à lei de Deus. É um atentado à comunhão com a igreja. Ora, quando eu estou em comunhão com a igreja, eu respeito os mandamentos, eu não peco. Quando eu estou fora da comunhão da igreja, eu peco. Isso é o pecado. E aí o pecado, ele pode ser classificado, segundo a sua gravidade, que são mais graves, vamos dizer assim, menos graves, em 2 tipos. Pecados veniais. Está dando para enxergar? Pecados veniais e pecados mortais. Pecado venial e pecado mortal. O que é um pecado venial? O pecado venial é aquele pecado que ofende o amor que tem no coração do homem, mas não chega a romper a minha comunhão com Deus. Ofende, mas não rompe a minha comunhão, não rompe o meu estado de amizade com Deus. O pecado venial, ele não rompe. E quando é que eu cometo um pecado venial? Geralmente, quando é alguma matéria leve, mentira. Algumas mentiras são consideradas pecados veniais, é um pecado mais leve. E também, quando eu cometo um pecado grave, ou seja, contra os mandamentos, mas eu não sabia. Então,
eu não sabia, o quinto mandamento nos diz, não matar. Mas eu não sabia que matar era pecado. E matei. Pequei? Pequei. Mas pequei gravemente? Não, porque eu não sabia. Quando eu não sei, eu não cometo pecado grave, mas eu cometo um pecado... Como? Venial. Certo. Segundo tipo de pecado, pecado mortal. Esse pecado, sim, ele rompe a comunhão do homem com Deus. Ele destrói o amor do coração do homem e rompe a minha comunhão com Deus. E aí eu peço a atenção de vocês agora. Quando é que eu cometo um pecado mortal? Para eu cometer um pecado mortal, eu preciso preencher, vamos dizer assim, esses 3 requisitos. Eu preciso conhecer, eu preciso consentir, que é querer, e precisa ser contra um dos 10 mandamentos. Então vamos lá para um exemplo. Eu, Eduardo, sei que o segundo mandamento é não tomar o santo nome de Deus em vão. Eu não posso tomar o santo nome de Deus em vão. Eu sei disso, então eu tenho conhecimento que isso é pecado. Eu sei que tomar o santo nome dele em vão é pecado. Eu sei disso. Não tomar o santo nome de Deus em vão é um dos 10 mandamentos, então é uma matéria grave. E aí, eu sabendo disso, eu fico toda hora. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Sem dar nenhuma importância ao nome de Deus, falando assim, corriqueiramente. Ai meu Deus, ai meu Deus. Sem dar atenção devida ao nome de Deus. E eu fiz isso querendo, eu consenti. Preenchi ou não preenchi os 3 requisitos? Cometi o pecado mortal. Outro exemplo. Terceiro mandamento, guardar domingos e festas. Não posso faltar à missa dominical. Faltar à missa dominical é pecado grave. Então, eu, Eduardo, sei que eu tenho conhecimento que faltar à missa no domingo é pecado grave. Eu tenho esse conhecimento que é. Faltar à missa é uma matéria grave. É um dos 10 mandamentos, é o terceiro. E eu consinto. Chega no domingo e eu digo, eu não vou. Hoje tem jogo do Sport contra o Santa e eu não vou para a missa. Eu sei que faltar à missa é pecado grave. Eu sei que é. Eu sei. E eu sei que é um dos 10 mandamentos, mas eu consenti, eu disse, eu não vou. Cometi pecado grave ou não? Agora, se eu faltei à missa do domingo, mas eu não sabia que se eu faltasse umazinha ali, eu vou sempre. Eita, eu já fui quarta-feira, não precisou ir domingo não. Realmente, eu não sabia que eu tinha que ir. Eu não sabia. E faltei no domingo. Eu cometi pecado grave? Faltou o que para eu cometer? Conhecimento. Faltou qualquer um desses, não é pecado grave. Mais um exemplo, para a gente entender bem direitinho. Eu sei tudo. Sei que faltar à missa é pecado grave. Sei que é um contra os 10 mandamentos. Mas eu não fui para a missa no domingo porque eu estou doente, eu estou de cama. Eu estou com chikungunya, cheio de dor na junta. Estou com dengue. Não é isso as doenças que a gente pega? Eu cometi pecado grave. Faltou o quê? Consentimento. Eu faltei porque eu quis. Eu faltei porque eu não podia. Cometi pecado grave? Cometi pecado venial? Não. Ora, se eu faltei à missa no domingo porque eu não podia ir, então eu não quis pecar, eu não consenti, não pequei. Mas não faltei à missa, faltei, mas eu não quis. Deixa eu ver se eu lembro de mais algum exemplo para dar a vocês. Tá bom, eu acho que esses estão bons. Vamos em frente. Oi? Então vamos lá, deixa eu ver como é que tem aqui para frente. Sim. Como obter o perdão dos pecados veniais e dos pecados mortais? Ora, cometi um pecado venial. O que é um pecado venial? Um pecado que faltou qualquer desses requisitos aqui. Qualquer deles não, né? Eu não sabia que pecar contra a castidade era um pecado. Eu não sabia, mas eu pequei contra a castidade. Cometi pecado mortal? Não, porque eu não conhecia. Mas eu cometi um pecado venial. Certo. E aí como é que eu tenho perdão dos pecados veniais e dos pecados mortais? E eu quero perguntar a vocês. Vocês acham que durante a missa tem algum momento que possa ser que perdoe os meus pecados? Qual? No ato penitencial. O ato penitencial perdoa os meus pecados. Agora,
os mortais e os veniais? Não. O ato penitencial só perdoa os meus pecados veniais. Está aqui, ó. Os pecados veniais são perdoados na missa. Se eu chego na hora do ato penitencial, todos os meus pecados veniais, eu devidamente arrependido, pedindo piedade a Deus, eu tenho os meus pecados veniais perdoados. Ou no sacramento da reconciliação. Que sacramento é esse? Alguém sabe? Confissão. Coloquei outro nome do sacramento da confissão de propósito, para a gente se acostumar que, além de se chamar de sacramento da confissão, posso também chamar o sacramento de sacramento da reconciliação. Por que sacramento da reconciliação? Ora, lembram que pecado mortal rompe a minha comunhão com Deus? E a confissão restabelece a minha comunhão. Então ela me reconcilia com Deus. Por isso, sacramento da reconciliação. Já os pecados mortais são perdoados no ato penitencial da missa? Não. Só são perdoados no sacramento da penitência. Oxente, que sacramento é esse? Confissão também. Outro nome do sacramento da confissão. Sacramento da penitência. Por que tem esse nome? O que é que a gente recebe na confissão? Uma penitência. Reze 300 Pai Nosso, 500 Ave Maria, não é assim? Né? Hoje em dia é menos, né? 3 Pai Nosso, 5 Ave Maria, né? Olha, antigamente mesmo, na Idade Média, 1500, 1400, as penitências eram longas, duravam anos, viu? Anos. Essa coisa que diz 5.000 Pai Nosso e 10.000 Ave Maria, não é mentira não, era verdade. E aí, antigamente era assim, as penitências duravam anos das pessoas, hoje em dia já não é mais assim. Vamos mais. Muitas vezes eram públicas, verdade. Isso. Então, vou entrar nos mandamentos, mas antes de eu entrar, eu quero ver aqui bem direitinho com vocês se ficou na mente. O que é o pecado? Algo que vai de encontro à vontade de Deus, certo? Pecado tem 2 tipos. Quais são os 2 tipos de pecado? Pecado venial rompe a comunhão com Deus? Não, mas ofende. E o pecado mortal rompe a comunhão com Deus? Rompe. Eu preciso de 3 coisas para cometer um pecado mortal. Quais são elas? Conhecimento, consentimento e precisa ser contra um dos 10. Quero sentir firmeza agora. Para cometer um pecado mortal, eu preciso de e matéria grave, que é contra um dos 10 mandamentos. Se eu cometi um pecado, se eu não honrei meu pai e minha mãe, mas eu não sabia que era pecado, cometi um pecado mortal, porque eu não conhecia. Se eu, vou explorar mais. Se eu matei uma pessoa em legítima defesa, porque ela estava tentando me matar, eu cometi um pecado mortal, porque o que é que faltou dos 3 requisitos? Faltou o consentimento. Eu não queria matar a pessoa, eu queria me defender. Faltou qualquer um dos requisitos, não cometi pecado mortal, não cometi pecado grave. Vamos lá. Onde é que eu obtenho o perdão dos pecados veniais? Na missa ou no ato penitencial? Na missa, que é no ato penitencial, ou no sacramento que é o sacramento da confissão. O pecado mortal, o ato penitencial da missa, me perdoa? Não, tem que ser necessariamente aonde? Gente, no sacramento da confissão, eu tenho obrigação de confessar os pecados mortais. Eu não sou obrigado, no sacramento da confissão, a confessar os meus pecados veniais. A igreja diz assim, é bom que se confesse também os veniais, mas eu não sou obrigado. Mas eu sou obrigado a confessar todos os meus pecados mortais. Todos eles. Posso seguir? Pode. Bom, e sabendo que para eu cometer um pecado grave, eu tenho que conhecer, tenho que consentir, tem que ser contra os 10 mandamentos, vamos conhecer então. Agora vamos conhecer, um por um. E aí, eu sempre brinco com os meus crismandos o seguinte,
a partir do momento que eu conheci os mandamentos e que eu passei, a lista de pecado aumentou. Concorda comigo? Porque eu passei a conhecer mais pecados que eu não conhecia. Antigamente, eu faltava a missa no domingo, mas eu não sabia que era pecado faltar. Então não tinha pecado. Agora eu conheço. Agora não tem mais desculpa. Tem? Não tem, não é verdade? Então a lista aumenta. Mas também, se a gente cumpre, a alegria no coração de Deus também aumenta. Tem um lado bom. O que são os mandamentos? Vamos lá. É a lei que Deus dá a Moisés lá no alto do Monte Sinai, 3 meses depois que eles são libertados da sua escravidão no Egito. Não dá para eu entrar em muitos detalhes por causa da hora, mas Moisés está lá no alto do Monte Sinai, e aí Deus dá a ele, para o povo e para todos nós, as 2 tábuas dos 10 mandamentos. Justamente, essa lei foi escrita em 2 tábuas de pedra. Deus entregou os 10 mandamentos a Moisés em 2 tábuas de pedra, muito, muito antes de Cristo, muito, muito antes mesmo. E esses 10 mandamentos são válidos para nós até hoje, né? Em 2 tábuas de pedra, 3 mandamentos estavam escritos numa tábua e os outros 7 na outra tábua. Por que 3 numa tábua e 7 na outra? Porque os 3 primeiros mandamentos são voltados para o meu amor com Deus. E os outros 7 mandamentos são voltados ao meu amor para com o próximo. Já já eu entro em mais detalhes sobre isso. Posso chamar os mandamentos também de decálogo. Quando vocês virem por aí esse nome decálogo, o que é o decálogo? Os 10 mandamentos. E decálogo significa as 10 palavras. Estou falando muito rápido? Ou está dando para... Acho que se eu tiver, digam, viu? Que eu estou aqui, é um olho no padre e outro na missa, né? Um olho no relógio e o olho no outro de vocês e ali. Tá? Mas tá dando para ir? Tá? Babi vai cantar pra gente, Babi? Vai, né? Obrigado. E aí, vamos lá. Agora, peraí. Antes de eu mostrar aqui, eu quero perguntar a vocês. Quais são os 10 mandamentos? Dever de casa. Gente, é obrigatório todo católico saber quais são os 10 mandamentos de cor e salteado, de frente para trás. Todo mundo tem que saber. Gente, se eu devo confessar os pecados mortais, e se os pecados mortais são os 10 mandamentos, como é que eu vou me confessar se eu não sei quais são os mandamentos? Tenho que saber de cor e salteado. Vamos lá. Qual é o 5º mandamento? Não matar. Qual é o 10º mandamento? Não cobiçar as coisas. Qual é o 4º mandamento? Segura um pouquinho a senhora agora. A senhora está salvando todo mundo aqui. Segura um pouquinho. Qual é o 6º mandamento? Não escutem a voz da consciência. Não escutem aquela voz que vem lá no fundo. E aí, qual é o 6º mandamento, Crismandos? E aí, coroinha? Qual é o 6º mandamento? Não. Qual é o 6º mandamento, Crismandos? Não. Ei, estão chutando, né? Agora a gente já está aqui chutando, né? Assim a gente vai acertar, né? Vamos lá. Gente, fiz isso aqui com vocês só para estimular. E aí? Não pecar contra... Foi da sua consciência ou houve alguma consciência que lhe soprou essa pequena informação? Hã? Porque às vezes vem uma luz da consciência assim, não é uma luz da consciência de fora, né, que nos diz. E aí, Jonathan e Júlia, qual é o 7º mandamento? Não furtar. Gente, estou brincando aqui com vocês, mas eu vou explicar quais são todos. Mas eu chamo a atenção para isso. É obrigatório todo católico saber os 10 mandamentos de cor e salteado, de frente para trás e na ordem, porque eles têm uma ordem. Tanto faz eu dizer assim, é proibido não matar, como eu chegar aqui e dizer, olha, lembrem do 5º mandamento. E você tem que saber qual é o 5º. 5º é não matar, eu tenho que saber. Vamos aprender agora um por um. E aí eu peço, e esses mandamentos estão aonde? Gostaria muito de ler a passagem, mas acho que não dá tempo. Então lá, ó, em Êxodo 20, capítulo 20, do versículo 2 ao 17. O Êxodo está depois do Gênesis e antes do Apocalipse. Muito bem. Poxa, como vocês são inteligentes. Tem também lá em Deuteronômio, também tem falando os 10 mandamentos. Esses são os 10. Eu vou pedir para a gente ir mentalizando, aprendendo, para vocês lerem comigo. 1º mandamento. 2º mandamento. 3º.
Quarto. Quinto. Sexto. Sétimo. Oitavo. Nono. Décimo. Primeiro mandamento. Segundo. Terceiro. Quarto. Quinto. Sexto. Sétimo. Oitavo. R, olha, eu sempre digo aos irmãos, R mais R com coragem. Oitavo. O que é que vocês acham que é? R com coragem. Não. Ah, eu gosto assim, ó. Assim, mas não, mas tá errado. Qual é o oitavo? Não levantar. Escutem a voz da consciência. Qual é o oitavo? Pronto. Quando vocês não souberem, escutem a voz da consciência, né, irmã? Sempre tem a voz da consciência por aqui que nos lembra, assim, né? Nono mandamento. Não cobiçar a mulher ou não desejar, também tá certo. E o décimo, não cobiçar as coisas. Vou ajudar vocês aqui agora. Gente, como eu falei a vocês, os 10 mandamentos foram escritos em 2 tábuas de pedra. Esses 3 primeiros numa tábua e os outros 7 na outra tábua. Por quê? Porque os 3 primeiros mandamentos são voltados para o meu amor com Deus. E os outros 7 mandamentos para o meu amor com o próximo. Sabe como é o resumo dos mandamentos? Como eu posso resumir? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Quando eu digo amar a Deus sobre todas as coisas, eu resumo esses 3 mandamentos. Quando eu guardo domingo e vou à missa, eu estou amando a Deus sobre todas as coisas. Quando eu não tomo seu santo nome em vão, eu estou amando a Ele sobre todas as coisas. E quando eu estou amando Ele sobre todas as coisas, eu estou amando Ele sobre todas as coisas. E quando eu digo amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Quando eu honro meu pai e minha mãe, eu estou amando ao próximo como a mim mesmo. Quando eu não mato, eu estou amando ao próximo como a mim mesmo. Quando eu não peco contra a castidade, quando eu não furto, quando eu não levanto falso testemunho, eu estou amando ao próximo como a mim mesmo. Quando eu não desejo a mulher do próximo e nem desejo as coisas alheias, eu estou amando ao próximo como a mim mesmo. Então, resumo dos mandamentos. Como resumir os 10 mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, para eu aprender os mandamentos, qual é o primeiro, qual é o segundo? Você já lembra primeiro disso. Os 3 primeiros são para Deus. Se os 3 primeiros são para Deus, pode, por acaso, não matar, ser um dos 3? Não, eu vou matar Deus? Tem como? Então não faz sentido estar entre os 3. Concordam comigo ou não? Vai estar do quarto para baixo. Vocês já aprendem por aí. Então nunca vocês vão dizer, quando eu disser assim, segundo mandamento, vocês vão dizer, não furtar. Eu posso furtar Deus? Se os 3 primeiros são para Deus, lembre, voltados para Deus. Eu posso desejar a mulher de Deus? É algo absurdo, nem existe. Posso? Então você já sabe que não está aqui. Como também o inverso. Eu posso dizer que o nono é não tomar o santo nome de Deus em vão? Não. A partir do quarto para baixo é voltado para a minha relação com o próximo. Primeira dica é essa. Então você já aprende daí como pegar a dica. Segunda dica. Oi. Pergunte. Perdoa. Ele sempre perdoa. Sempre perdoa. Vou falar mais, já. Veja só. Sim, outra dica aqui. Como aprender o nono e o décimo? Não é difícil. Veja, você pode até falar de uma mesma forma. Nono mandamento, eu posso dizer também. Não cobiçar a mulher do próximo. E o décimo, não cobiçar as coisas alheias. Já peguei o nono e o décimo, já não esqueço mais. Eita, o nono, não cobiçar a mulher do próximo. Ah, e o homem também, viu? O homem do próximo, o homem da próxima também, viu? Então, já peguei aqui, ó. Nono, não desejar a mulher do próximo. Décimo, não cobiçar as coisas alheias. Ou, eu digo, nono, não cobiçar a mulher do próximo. Décimo, não cobiçar as coisas alheias. Aí eu já aprendo mais uma coisa. Em cima do nono e do décimo tem o oitavo. Não levantar falso testemunho. Olha aí, já aprendi. Já aprendi a memorizar os mandamentos aqui. Outro, a gente sabe que na ordem alfabética
F vem primeiro do que M. Aí você lembra, quinto e o sétimo invertem a ordem alfabética. Primeiro o M, depois o F. Quinto, não matar. Sétimo, não furtar. Entre o quinto e o sétimo, não pecar contra a castidade. Já peguei mais um. E logo depois dos 3 mandamentos para Deus, mais uma dica. Lembra logo, é o primeiro mandamento para o próximo. Honrar pai e mãe. Depois de Deus, honrar logo meu pai e minha mãe. É uma forma da gente aprender os 10 mandamentos. Então, para a gente nunca mais esquecer, vamos lá? Primeiro mandamento. 10º mandamento. 6º. 6º. Não pecar contra. 2º. 5º. Não matar. Não matar. 8º. Tem que aprender fora da ordem. Tem que aprender. 3º. 4º. Foi? 4º, honrar pai e mãe. Foi? Vamos embora. E agora vamos aprender um pouquinho sobre o que é que significa amar a Deus sobre todas as coisas. O que é que esse mandamento quer me dizer? O que é que o mandamento quer me dizer quando eu digo que não pode matar? O que é que o mandamento quer me dizer quando diz que eu não posso desejar a mulher do próximo e nem o homem da próxima também? Nunca esqueçam disso também. O que é que cada um quer me dizer? É isso que a gente vai aprender agora. Primeiro mandamento. Sim. Deixa eu só fazer novamente um alerta. Gente, poderia trazer muito mais coisas. O catecismo é enorme dentro de cada mandamento. Eu tive que resumir devido ao nosso horário, e também não adiantava eu passar aqui 2 horas dando informação, que a gente não aprende, não compreende tudo de uma vez. Então, tem muito mais coisas que esse mandamento quer dizer? Tem, mas eu trouxe as principais e eu trouxe aquilo que eu suponho que a gente conhece menos. Então, por exemplo, eu não trouxe aqui, mas por exemplo, o primeiro mandamento diz amar a Deus sobre todas as coisas. Diz que eu tenho, o que é que esse mandamento quer me dizer, por exemplo? Que eu tenho que adorar a Deus. Eu trouxe isso aqui? Não. Por quê? Porque eu sei que todo mundo já sabe disso, ou pelo menos tem uma grande noção disso. Quis trazer algo que a gente talvez saiba um pouco menos, certo? Mas esse mandamento quer dizer muito mais coisas do que o que está aqui. Então vamos lá. Primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. O que é que esse primeiro mandamento proíbe? Primeira coisa, superstição. Eita, eu tenho que levantar com o pé direito da cama. No final do ano, eu tenho que pular 7 ondinhas. Eu tenho que comer 7 sementes de romã. Eu tenho que ter 3 uvas dentro do ano novo. É que a gente gosta de fazer mandinga, né? Mandinga, né? Vamos dizer assim. Toda superstição é proibida pelo primeiro mandamento. Por quê? Porque a minha fé tem que ser em Deus e não em pular 7 ondinhas. O que é que vai fazer diferença eu pular 7 ondinhas ou não? Nenhuma. Toda superstição é proibida. Eita, não posso comemorar meu aniversário antes da data, senão eu vou morrer. Superstição, tá errado, é proibido. Católico não tem superstição nenhuma. Eu tenho que ter um pé de comigo ninguém pode na minha casa. Tá errado, é superstição. Contra mal olhado, não é assim? É errado. Um pé de peão. Eita, ó, o pé de peão chega murchou de mal olhado. Uma figa. Tudo isso é proibido pelo primeiro mandamento. Superstição. Um sapo em cima da estante tem essa também, eu não sabia. Tem essa também, né? Você não tem isso em casa não, né? Tudo isso é proibido. Idolatria. Idolatria é proibido pelo primeiro mandamento. O que é idolatria? É colocar algo ou alguém no lugar de Deus. E aí, vou ter que falar. O protestante, ele se prende que a gente idolatra Maria, idolatra a imagem. Só que eles esquecem que idolatria é colocar qualquer coisa ou pessoa no lugar de Deus. Então, eu posso sim colocar o meu pastor no lugar de Deus e eu estou idolatrando. Está errado. Mas a gente se preocupa só com as imagens, né? Mas está errado. Eu posso colocar, nós aqui também, o dinheiro como meu centro. Idolatria. Está errado. O primeiro mandamento proíbe. Gente, quer saber se a gente está cometendo o pecado da idolatria ou não? Tem uma passagem do Evangelho que nos diz muito bem isso. Me diz onde é que está o teu coração, que eu te digo onde é que está teu tesouro. Acho que é mais ou menos assim.
Onde é que está o teu coração? Onde é que tua mente está mais presa? Onde é que tu sempre se preocupa? Ali está teu coração. E se não for em Deus, provavelmente você está cometendo o pecado da idolatria. Então percebe, veja, quando eu estou com superstição, eu estou pecando contra o primeiro mandamento. Talvez a gente não soubesse disso. Agora a gente sabe. Então se eu faço isso, peco gravemente, porque agora eu sei. Agora eu conheço. Agora eu conheço. Mas a adivinhação, eita, meu horóscopo disse que eu sou de Aquário. Meu horóscopo disse que eu terei muitas dificuldades na minha vida. Poxa, quem é que não tem dificuldade, né? Muito difícil encaixar isso, né? Meu horóscopo de Aquário disse isso. Ou então disse que hoje, nesta semana, vou encontrar a minha Maria. Ou o meu José que eu esperei há tanto tempo. Muito difícil também, né? A gente se encaixar nos horóscopos, né? Horóscopo é proibido pelo primeiro mandamento também, porque é proibido qualquer forma de adivinhação. A frase mais certa, o futuro pertence a Deus, somente a Ele. Proíbe também o quê? Amuleto. E aí, cuidado, porque às vezes a gente transforma coisas nossas em amuleto. O seu, eu uso aqui um escapulário. Eduardo, por que é que você usa como escapulário? Eu uso como identificação. Eu gosto de me identificar como católico. Eu sou escancaradamente católico. Eu quero ser católico e quero mostrar que eu sou católico, porque eu amo ser isso. É o que eu sou, eu gosto de mostrar. Mas eita, se eu sair sem meu escapulário hoje, meu Deus, pode acontecer uma coisa ruim comigo. Oxente, e me afeta nisso aqui, é? Não. Cuidado para não transformar, às vezes até coisas nossas, em amuleto, né? Cuidado. Amuleto também é proibido. Trevo de 4 folhas para me dar sorte. Tudo isso o primeiro mandamento proíbe. Por que é que o primeiro mandamento proíbe? Porque eu só tenho que me prender a Deus, só amar a Ele sobre todas as coisas. Eu não tenho que me preocupar. O futuro eu tenho que rezar e pedir a Deus, não ao horóscopo. Eu tenho que ter fé em Deus, não em 7 ondinhas que eu pulei. E aí vamos mais. Esse tema dos 10 mandamentos, ele é muito difícil, porque ele lidar com muitas questões. A gente tem que lidar com questões protestantes, que é esse aqui, por exemplo. E a gente tem que lidar com questões do cotidiano. A gente vai ver já já o aborto também. É muito difícil esse tema. É um tema que abrange muitas coisas. Por isso que foi difícil resumir. Mas ele é muito difícil. A gente também tem que lidar com guardar domingos e festas com os adventistas, que diz que é o sábado. Esse tema a gente tem que lidar com muitas doutrinas, muitas visões do mundo diferentes. Então vamos lá. O primeiro mandamento, gostaria muito de ler. Eu acho que eu vou ler. Eu preciso ler isso aqui para vocês não serem pegos de surpresa e não dizer que não entendeu. Espera aí, Isso está na Bíblia, mas não abram não, que senão vai demorar. Deixa eu ver se eu acho aqui, na minha apostila da Crisma, que tem também a mesma coisa da Bíblia. Lá em Êxodo, eu disse a vocês que os mandamentos estão lá em Êxodo, capítulo 20, versículo do 2 ao 17. Lá diz assim, por exemplo, e aí é de onde o protestante tira que o primeiro mandamento proíbe o uso de imagem. É daí que ele tira, de Êxodo. Diz assim lá: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. E aí, isso aí, como é que essa passagem toda tem mais? A igreja resumiu: amar a Deus sobre todas as coisas. Nessa parte de Êxodo, se você ler, que é o primeiro mandamento, o protestante vai dizer, olha aqui o que o mandamento está dizendo: não farás para ti imagem de escultura. Não te encurvarás a elas. Encurvarás. Acho que eu estou falando vararás demais, né? Não te encurvarás a elas. E aí ele diz, olha, por isso que é proibido imagem. Está aqui escrito. Mas a gente usa até hoje imagem. E aí muita gente não conhece essa passagem. E quando o protestante vem e diz, eita, é mesmo. Não pode não. A igreja católica está errada, porque está escrito aqui. Só que veja, a gente tem que interpretar o que está escrito. E em resumo, o que é que aqui está querendo ser dito quando diz não te encurvarás para a imagem de nada? O que é que eles estavam fazendo lá na época de Moisés?
adorando 2 bezerros de ouro. Colocaram aquele bezerro no lugar de Deus. Por isso que a igreja resume o primeiro mandamento em amar a Deus sobre todas as coisas. Não é proibido eu fazer imagem, é proibido eu colocar ela no lugar de Deus. E realmente, de fato, vamos lá, antes era proibido sim fazer imagem de Deus. Era proibido, de fato. Deus não tem imagem, Deus é espírito. Mas, com a vinda de Cristo, Deus passou a ter um rosto. E a partir da vinda de Cristo, Deus passou a ter uma imagem. A imagem de Jesus Cristo. Aqui não tem agora, né? Pronto. Tá ali dentro. Não, mas não precisa não, era só para eu mostrar. Mas a partir da vinda de Cristo, Deus passou a ter um rosto. Então, no 7º concílio de Nicéia, e aí vem as pessoas em 2018 dizer católico adora imagem, diga a ele, vire o disco, que no ano de 700 a igreja se reuniu no concílio e decidiu. Pode, a gente já discutiu isso. Há mais de 1.300 anos já decidimos. Pode. Por quê? Porque a partir da vinda do Filho de Deus, Deus passou a ter um rosto. E a partir dele foi inaugurada uma nova, digamos assim, economia de você poder fazer imagens. Então, o primeiro mandamento proíbe eu fazer imagens? Sim ou não? Não. O que é que ele proíbe? É eu colocar a imagem no lugar de quem? E por que eu posso fazer a imagem? Porque desde Cristo que Deus passou a ter um rosto, uma face. Posso seguir? Matamos o primeiro leão. Daqui a pouco tem mais. Vamos para o segundo. Segundo mandamento. Não tomar o santo nome de Deus em vão. Acabe com a sua mania de tudo por nada. Tropeçou. Ih, meu Deus. Acabo de falar o nome de Deus em vão. Falar o nome de Deus tem que ser falado de maneira muito bem pensada, meditada. E aí, veja, quando a gente lê esse mandamento, a gente imagina o quê? Não posso falar o nome de Deus em vão. Mas é só isso? Não. Veja, você tem que entender o mandamento por completo. E aí, essa parte, talvez muitos de nós não sabíamos. Também não posso. Virgem Maria. Virgem Maria. Não posso. Também é proibido eu ficar falando o nome da Virgem Maria em vão. E dos santos também. Valei-me, meu São José. Se for em vão, não podem. Se eu falar isso de maneira vil, não podem. Tem que falar sempre de maneira pensada. Não posso falar em vão. Não é só o nome de Deus, Maria e dos santos. E o segundo mandamento proíbe também a blasfêmia. O que é blasfêmia? Blasfêmia é eu falar palavras de ofensas a Deus. Mas só a Deus? Não. A Virgem Maria, aos santos e à igreja. Se eu falo mal da igreja, eu estou cometendo o pecado de blasfêmia. Estou atentando contra o segundo mandamento. E se eu pequei contra o segundo mandamento, como é que eu sou perdoado dele? Aonde? Confissão. Na confissão. Não esqueçam disso. E aí? Do que vocês costumavam pregar para agora? A lista já aumentou ou ainda não? Já aumentou? E vai aumentar mais. Terceiro mandamento. Guardar domingos e festas. O último mandamento voltado para Deus. O que é guardar domingos e festas, gente? Todo domingo eu devo ir à missa. O terceiro mandamento me exige isso. E também as festas de guarda. Cadê? E aí, vamos matar o segundo leão. Agora, vamos falar em relação à doutrina adventista. Acho que é adventistas, né? Que guardam o sábado. Devemos guardar o sábado ou domingo. Tenho que ler também de novo aqui a passagem. Lá em Êxodo, diz assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. E aí? O segundo mandamento diz: lembra-te do dia de sábado. Ele fala do domingo. E por que a gente tem que guardar domingo e não sábado? Se aqui está dizendo que é para guardar o sábado. Oi? Escutem a voz da consciência. Vem uma consciência daqui. Porque domingo é o dia da ressurreição de Jesus. Então, com a ressurreição de Cristo, a igreja entendeu que agora devemos guardar o dia da ressurreição de Jesus. E para nós, o domingo então substitui o sábado. Porque sábado, o domingo,
Todo domingo é um domingo de Páscoa, porque todo domingo a gente celebra a ressurreição de Jesus. Todos os domingos. Toda missa é celebrada na Eucaristia a paixão, morte e ressurreição de Jesus. Devo guardar o sábado ou o domingo, então? Por quê? Ressurreição de Jesus. Em memória à ressurreição de Jesus. E revivemos isso na liturgia. Veja, nós devemos guardar domingos e festas, aliás, domingos e também as festas de guardas. Então, todo domingo eu devo ir à missa. Posso faltar algum? Se eu faltar, eu estou cometendo o quê? Pecado? E se eu estou cometendo pecado grave, eu tenho que fazer o quê para ser perdoado? Se eu faltei domingo à missa porque eu quis e eu sei que é pecado grave, no outro, se eu for à missa, eu posso comungar? Por quê? Porque eu estou em pecado, então não posso comungar. Preste atenção nisso, não posso comungar. Além do domingo, tem mais dias que devem ser guardados. E aí isso aqui eu tirei do catecismo, por isso que eu disse que é importante. Além do domingo, que mais dias eu tenho que guardar? Aí o catecismo dá uma listinha que eu tenho que ir. Natal. Natal pode cair terça, quarta, quinta, sexta. Tenho que ir. Se eu falto a missa de Natal, peco contra o terceiro mandamento, então cometo um pecado. E preciso ser perdoado aonde? No sacramento da? Posso comungar em pecado grave? Não. Olha, na crisma eu tenho um ditado. Água mole em pedra dura, tanto bate até que for. Então eu venço pelo cansaço. Vou repetindo até a gente internalizar. Vai entrar na cabeça. E vamos lá. Tenho que guardar o Natal, o dia da Epifania. Sabe o que significa Epifania? Manifestação de Deus. A Ascensão, celebramos recentemente a Ascensão, um domingo antes de Pentecostes. Pentecostes, mas é um domingo, né? Corpus Christi. Posso faltar a missa de Corpus Christi da quinta-feira? Não. Se eu falto, eu cometo pecado? E se eu cometo pecado grave, eu tenho que fazer o que para comungar? Confissão. Outro. O dia de Santa Maria, Mãe de Deus. E aí eu quero chamar a atenção para esse. Sabe qual é o dia de Santa Maria, Mãe de Deus? 1º de janeiro. Dia de tal o quê, minha gente? Geralmente? De ressaca do ano novo. Vou para a missa hoje não, que eu estou de... Se eu faltar a missa de 1º de janeiro, eu estou cometendo que tipo de pecado? Eita, faltei até esse ano e não pequei porque eu não sabia. Quem falta ano que vem, pecou. Está aumentando a lista. A lista está aumentando. O dia da Imaculada Conceição, qual é o dia? 8 de dezembro, não posso faltar. A da Assunção de Nossa Senhora, São José, dos santos apóstolos Pedro e Paulo, de todos os santos. Além do domingo, não posso faltar a missa nenhum desses dias. São todas missas de preceito. Missa de preceito é o quê? Que eu tenho que ir. Que se eu não for, eu cometo um pecado grave. Gente, o terceiro mandamento me diz também o quê? Que é um dia para eu ficar com a minha família. Isso também faz parte do terceiro mandamento. E vamos matar agora mais 2 leões aqui embaixo. Val, eu posso ir até que horas? Tu me diz. Mas é até que horas que eu posso ir, mais ou menos? 9h20. Ah, então tá bom. Gente, quando eu cumpro o preceito? Quando é que eu cumpro o preceito? Gente, quando é que eu cumpro o preceito dominical? Quando é que eu cumpro o preceito de ir para a missa dominical? Indo para a missa no domingo. Só no domingo? Não. Quando é que eu também posso cumprir o preceito de participar da missa dominical? No sábado, a partir da tarde. Toda missa no sábado, de tardinha, como a gente chama, a partir das 5 da tarde, às 17, eu cumpro o preceito dominical. E aqui eu quero dizer um detalhe que eu também não sabia, mas um dia eu aprendi. Quando geralmente tem festa de padroeiro, não se costuma, mesmo no sábado, já que vai ter celebração no domingo, não se costuma fazer a liturgia do sábado e não a do domingo. A missa aqui é no sábado ou no domingo? No sábado. Mas faz a liturgia do domingo. Cumpriu o preceito de ir para a missa do domingo? Sim. Se eu participei da missa de 5 da tarde do sábado em diante, eu cumpro o preceito. Mas e se a liturgia do sábado for a do próprio sábado e não a do domingo? Cumpro o preceito? Cumpro. Aqui está. Também, porque o catecismo, e eu acho que o Código de Direito Canônico, que é a lei da igreja, diz que eu preciso participar de missa em rito católico a partir da tardinha do sábado.
qualquer missa em rito católico é válido. Então, se eu fui para a missa sábado, de 7 horas da noite, mas foi a liturgia do próprio sábado e não a do domingo, cumpri, porque foi missa. Não precisa ser só a do domingo. Cumpri. Certo? Olha, deixa eu diminuir agora um pouquinho. Agora diminuiu. Achava que tinha que ir de novo? Não precisa. Se for, melhor ainda. Oi. Boa pergunta. Eita, vamos lá. Vamos complicar, né? Até 9, é? Poxa, 10 minutos então. Vou responder porque ele perguntou, mas vou ter que correr. Gente, problemas técnicos, é? Foi José Lucas. José Lucas perguntou assim: Eduardo, e se dia 1º de janeiro cair no sábado? Aí eu vou sábado de noite. É o dia 1 de janeiro. Cumpri o preceito de Santa Maria, Mãe de Deus. Mas além do preceito de Santa Maria, Mãe de Deus, tem também o preceito dominical. Em resumindo, matei 2 coelhos com uma cajadada só? A resposta é não. Nesse caso, não. Se, por exemplo, eu tenho que guardar o dia de Santa Maria, Mãe de Deus, e cair um sábado, e eu vou sábado de noite, eu cumpri o preceito de Santa Maria, Mãe de Deus. Eu vou ter que ir de novo no domingo para cumprir o preceito dominical. Uma missa só não cumpre 2 preceitos, não vale. Igual do Natal. Eu acho que esse ano aconteceu isso do Natal, eu acho. Eu não tenho certeza. Eu acho que aconteceu. Ano passado, Natal parece que foi do sábado para o domingo. E aí foi sábado e domingo. 24 foi sábado e 25 domingo. Fui dia 24 de noite, no sábado, para a missa de Natal. Aí pronto, não preciso mais ir para a missa não, porque eu já fui. Já valeu pelos 2. Valeu? Não. Para cada preceito, uma missa. Então, por exemplo, o dia de Natal, eu cumpro o preceito, poderia ter cumprido no sábado de noite, ou poderia ir no próprio domingo, que era o dia de Natal. Eu iria de manhã, cumprir o preceito do Natal, e, por exemplo, eu poderia ir de novo à noite para cumprir o preceito dominical. A regra é assim. Vou ter que seguir, viu, José Lucas? Estou só no 3º, meu Deus. Certo. Para poder já as pessoas poderem participar. Isso é permitido. Ok. Isso. Porque às vezes dia de semana é difícil também, às vezes também dia de semana, né? Também, difícil. Gente, Corpus Christi, nem na quinta-feira. E se eu for na quarta de noite e cumpro o preceito? Cumpro. A partir da tarde do dia anterior. A regra é assim. Apesar de não ser a missa, mas eu cumpro. Essa é a regra. Mas, entendemos quando se cumpre. Agora, quando não se cumpre, aí vamos lá. Vim para a missa aqui sábado de noite. Os padres não puderam vir, mandou o ministro. Não foi missa, foi celebração da palavra. Cumpri o preceito da missa dominical. Tenho que ir no domingo? Tenho, de novo. Não cumpre. Celebração da palavra é importante, mas não cumpre. Agora vamos lá. Se eu vou... Isso. Vamos lá. Se eu vou para a missa domingo de noite, 7 horas da noite, aqui na Matriz. Fui 7 horas da noite. Cheguei lá, não era padre, era ministro. Pequei gravemente. Eu não vou ter mais para onde ir, vou. Eu deixei para domingo de 7 horas. Cheguei lá, era ministro. Ministro, celebração da palavra, não cumpre o preceito dominical. Eita, então não cumpri o preceito. Peguei gravemente. Por que não? Faltou o quê? Faltou o consentimento. Eu não faltei porque eu quis. Eu não podia mais. Ia fazer o quê? Era 7 horas da noite, domingo, e foi celebração da palavra. Pequei? Não. Posso seguir? Aliás, posso não. Tenho que seguir. Desculpem. Vou tentar correr. 4º mandamento. Honrar pai e mãe. Esse aqui é rapidinho. 10 minutos, né? Tá bom. 20. Endel. Aquele 20 da Crisma, eu posso pegar hoje aqui, né? Ah, lembrei. 4º mandamento. O 4º mandamento vai ser rapidinho. Devemos honrar pai e mãe. Muito simples. Só quero estender um pouco. Esse só mandamento é estendido um pouco mais. Não só honrar pai e mãe, mas honrar a relação de avó e netos, aluno e professor, e também catequistas e catequizandos. E eu queria chamar rapidamente a atenção para essa questão aqui. Gente, precisamos
e inclusive enquanto igreja, cuidar melhor dos nossos idosos. O que a gente vê de realidade de idosos que sofrem maus tratos e maus cuidados não é brincadeira. E não é de pessoas só de fora da igreja, não. É de gente de dentro. Porque eu não tenho tempo, que eu tenho isso, porque eu tenho aquilo. Não. Eu devo também cuidar dos meus avós, dos meus pais que estão idosos. Isso está dentro do 4º mandamento. Que depois de explorar mais, mas o tempo não dá. Mas o que a gente vê de casos de pais, e aí tive a oportunidade não, né? Foi horrível, mas eu fiquei um tempo com minha bisavó no Hospital da Restauração e tinha muitos idosos lá. Raro os idosos que recebiam visitas da família. Raros os idosos que recebiam. Muitos, né, são jogados em asilos e esquecidos. A gente não pode, de jeito nenhum, e aí a gente como igreja tem que voltar a chamar a atenção para isso. Olha, ser cristão também faz parte de eu cuidar do meu pai idoso, dos meus avós idosos, também faz parte, sim. E a gente tem que chamar a atenção porque às vezes a gente vê realidades duras com idosos de pessoas, inclusive dentro da igreja. Inclusive, muita gente ama muito mais o cartão de INSS do pai ou do avó do que o próprio avó, né? É incapaz de cuidar, mas no finalzinho do mês está lá. Então a gente tem que atentar para essas situações. Temos que atentar muito para isso. 5º mandamento. Aqui a gente tem que explorar isso aqui, mas vamos lá. 5º mandamento. O que é que o 5º mandamento proíbe? Não matar. Não posso matar. Então o 5º mandamento proíbe o aborto. Católico nenhum pode defender a legalização do aborto. E se defender não é católico. Não pode. Sempre conversamos entre os catequistas de crisma. Crismando que defende o aborto não pode ser crismar. Isso não é a doutrina da igreja. Aborto proibido pelo 5º mandamento. A partir do momento que o óvulo, né, Letícia, se junta com o espermatozoide e fecunda, há uma vida. Se não é uma vida, é o quê, minha gente? Se aquilo ali não tem ainda uma forma humana, não tem braço, não tem perna, mas se a fecundação do óvulo com o espermatozoide se junta e fecundou, se aquilo ali não é a vida, aquilo ali é o quê? É o quê? Só se for. Só se for. É o quê? Aquilo ali. E aí não, o aborto pode ser feito até a 12ª semana de gestação, porque ainda não tem, sei lá, o sistema nervoso, eu acho, a formação cerebral, algo assim. Mas é uma vida desde a concepção. É vida. Se não é, então até a 12ª semana é o quê? Pelo amor de Deus. Eu não consigo responder de outra forma. É o quê? É uma vida. Proibido o aborto. O suicídio é proibido. O suicídio também é proibido. Eu não tenho o direito de tirar a minha vida. Olha, eu tenho o direito de cuidar da minha vida. Mas eu não posso fazer o que eu quero com a minha vida. A vida é minha, eu vou tirar. Faço de mim o que quero. Pode não, viu? Pode não. Vocês conhecem essa música, né? Não pode. Proibido o suicídio. Quem me deu a vida foi quem? Só quem pode tirar é Deus. Eutanásia. Tô lá, num leito de cama. Eu vou ficar paraplégico, tetraplégico. Não vou conseguir mais mexer do pescoço para baixo. Injeta algo em mim, me mata, porque eu não quero mais viver. Não pode. Eutanásia é proibido. Homicídio. Não posso matar. Olhou troncho para mim, vou lá, saco minha arma e mato. Proibido por esse mandamento. Agora, 2 coisas que também são proibidas por esse mandamento. O ódio e a vingança. E aí foi o próprio Jesus que diz isso. Ele diz, olha, não só aquele que mata peca contra o 5º mandamento, mas aquele também que tem a cólera contra o seu irmão, ou seja, o ódio, a vingança, também peca contra esse. Agora eu sempre chamo a atenção para uma coisa. Quando forem se confessar, porque tiveram uma raiva muito grande, será assim, padre, eu pequei contra o 5º mandamento. Aí você completa logo, mas não matei não, viu? Porque ele pode achar logo, né? Menino, matasse quem? Não. Porque quando eu tenho ódio, ou tenho um desejo de vingança, eu também peco contra esse mandamento. Então veja, a gente olha assim e diz, jamais pecaria contra o 5º mandamento. Porque jamais eu iria matar. E, no entanto, nós vemos agora que podemos sim pecar contra ele. Porque basta eu ter ódio que eu já peco contra o 5º mandamento. E o 5º mandamento, vamos lá, meu Deus, a hora. 5º mandamento,
O quinto mandamento proíbe a pena de morte, a legítima defesa e o armamento. Vou tentar responder em 2 minutos isso aqui. Veja, o quinto mandamento proíbe o homicídio. Eu não posso chegar ali, não gostei da cara de alguns aqui, vou pegar ali minha arma e vou matar. Posso fazer isso? Não, estou matando, estou cometendo homicídio. Mas, isso significa, por exemplo, que entrou uma pessoa aqui, agora, um ladrão, com a arma. E eu estou armado também. Tá aqui atrás de mim, viu? Minha arma tá aqui. Tô brincando. E estou aqui com a arma. E a pessoa entrou com a arma e está ameaçando matar todo mundo aqui com a arma e vai matar. Se eu pegar e eu consigo rapidamente pegar minha arma e matar ele, cometi homicídio, pequei contra o quinto mandamento. Sabe por que não? Porque a legítima defesa é permitida. Eu não posso matar. Estou vendo o vó aqui, vou matar. Mas em legítima defesa, para defender a minha vida ou a vida de quem estiver aqui, posso. Vou ter pecado contra o quinto mandamento? Não. E aí, né, Babi? Legítima defesa nem crime é, né, Babi? Excludente de ilicitude, né? Pronto, Babi tá ali que não me deixa mentir, né? Então, agora, uma coisa importante. Uma pessoa vem aqui e aponta a arma para mim e diz que vai me matar. Eu estou com minha arma aqui. Eu sou obrigado à legítima defesa. Eu sou obrigado a defender a minha vida e a reagir. Eu tenho obrigação. Não. A igreja diz que ninguém é obrigado à legítima defesa. Eu posso, por um ato heróico, dizer assim: estou confessado, estou em estado de graça, estou vendo que essa pessoa está pecaminosa. Se eu matar ela, eu estou condenando, de certa forma, ela ao inferno, porque ela vai morrer em pecado mortal. Se eu morrer, não. Se eu morrer, eu estou em estado de graça, eu tenho esperança que eu vou para o céu. E eu posso não reagir e deixar ela me matar. Ninguém é obrigado à legítima defesa. A menos que, duas coisas. Se eu estou em estado de graça, eu não sou obrigado a me defender. Eu não sou obrigado à legítima defesa. Posso me defender? Sim, mas sou obrigado? Não. Mas, se eu também estou em pecado grave, aí eu sou obrigado. Porque aí, meu amigo, se ele me matar, eu que já estou condenado ao inferno, porque eu estou em pecado grave. Nesse caso, eu sou obrigado. Ou também, se eu sei que pessoas daqui dependem de mim para viver. Poxa, só tem eu e minha mãe idosa, ela é acamada. E tem alguém tentando me matar, eu não posso morrer, porque eu preciso cuidar da minha mãe que está acamada. Nesse caso, de alguém que dependa de mim, eu também sou obrigado à legítima defesa. Então, se eu mato alguém em legítima defesa, eu não pego contra o quinto mandamento, porque eu não consinto. Lembra daqueles 3 requisitos? Mas eu não consenti, eu não queria matar ele. Eu só queria me defender. Mas, em consequência, ele acaba morrendo. É proibido pelo quinto mandamento a pena de morte? Vamos lá explicar isso também. Eu vou terminar já, mas deixa eu tenho que explicar isso aqui. A pena de morte, gente, é o seguinte: a igreja, em sua história, pasmem ou não, né, que por exemplo eu dei, mas ela sempre permitiu a pena de morte. A igreja sempre permitiu que existisse a pena de morte. Em algumas circunstâncias, eis a questão, em algumas circunstâncias. Que circunstâncias são essas? Vamos supor que aqui em São Lourenço tem um matador. E ele já matou muitas pessoas mesmo, já matou em um mês 20 pessoas. E a cidade inteira está amedrontada, está com medo dessa pessoa. E a polícia, os poderes públicos daqui da cidade de São Lourenço, vamos supor uma situação, ela não tem capacidade de prender essa pessoa, nem de manter ela presa, nem, não tem estrutura. O Estado, né, a polícia, não tem estrutura para manter essa pessoa presa. Ou seja, ela vai ser solta e vai continuar amedrontando a sociedade. Nesse caso, o que a igreja diz? Olha, se o Estado não tem competência, se não consegue retirar aquele agressor que está agredindo toda a sociedade, não consegue tirar ele do convívio social para proteger a sociedade, se o Estado disser, eu não tenho condições, se eu prender ele aqui, daqui a pouco ele tem muito poder, vem um motim e vai destruir tudo. Nestes casos, seria permitido aplicar a pena de morte. Para quê? Para proteger a sociedade, porque o Estado não tem condições de manter essa pessoa. Somente assim, né? Esse foi o ensinamento da igreja ao longo de todo o tempo. Ano passado, e aí quem tiver seu catecismo,
de 2017 para trás, 2017, 2016, está desatualizado. Por quê? Porque houve um parágrafo, o número 2267 do Catecismo, ano passado, foi alterado pelo Papa Francisco. É justamente essa questão da pena de morte. O que é que agora está titular no Catecismo? É inadmissível a pena de morte. E aí, como foi que isso foi propagado na mídia? A igreja mudou a sua doutrina sobre a pena de morte. Dizia que antes podia e dizia que agora não pode mais. A igreja não mudou a sua doutrina. O que foi simplesmente que a igreja fez? O Papa Francisco observou que em todo o mundo, de alguma maneira mais ou menos boa, os estados têm condição de retirar a pessoa do convívio social. O estado consegue prender, o estado talvez consiga prender perpetuamente aquela pessoa. Não tem necessidade mais de se aplicar a pena de morte. Então, o que é que hoje o catecismo diz? É inadmissível a pena de morte. Por que não é? É porque antes a igreja dizia que podia, agora não pode? Não, é porque as circunstâncias mudaram. O mundo já consegue manter essas pessoas presas e proteger a sociedade. Ok? Ok. E o último, armamento. Isso aqui está em moda, né? Esse tema aqui está em moda. Vai decreto, vem decreto, vai decreto, vem decreto, não é assim? Esse tema está em moda. Qual a doutrina da igreja sobre o armamento? Gente, tudo isso aqui que eu estou falando é a visão da igreja, tá? Não é a opinião de Eduardo, é o que a igreja diz. Ainda se eu errar, me ajuda isso. Qual é a doutrina da igreja sobre o armamento? O que é que vocês acham? A igreja autoriza ou proíbe o armamento? Você tem uma arma. O que é que vocês acham? Hã? Ela autoriza ou proíbe? Autoriza. E aí vamos à resposta. A igreja não diz absolutamente nada. A igreja católica, o catecismo da igreja católica não tem absolutamente nada sobre poder ou não poder ter arma. Tem uma passagem lá que fala de armamento, mas é de armamento entre nações. A igreja diz assim: os países devem buscar se desarmar. Os países. Acabar com bomba nuclear, com exército, os países. Mas a igreja não diz nada sobre o cidadão poder ter ou não arma. Então, vai aqui um alerta. Você, católico, tem a liberdade para ser a favor ou contra o porte de armas. Nenhuma das duas coisas é proibida pela Igreja Católica. Você pode ser a favor ou contra. Você pode ser a favor e dizer: eu sou a favor do porte de armas. Eu acho que o Estado não tem condição de me defender sozinho. Eu preciso ter uma arma na minha casa para defender a minha família. Agora veja, uma coisa é eu defender o armamento. Outra coisa é eu defender que eu posso sair matando todo mundo por aí. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Por que é que eu posso ou não decidir pelo armamento? Por um dos motivos mais simples. Pela legítima defesa. Eu, católico, quero ter o direito de ter uma arma na minha casa, porque em legítima defesa que me é permitido, se alguém entrar e tentar atingir a minha e a minha família, forem ameaçados de morte, minha e minha família, na hora que eu estou sendo agredido, eu posso, em legítima defesa, eu tendo minha arma em casa, ir lá e atentar contra o agressor. Agora, se eu, católico, defendo o armamento, tenho uma arma na minha casa, meu vizinho escutou um som alto, vou lá, pego minha arma e mato ele, isso a igreja não permite não, isso é homicídio. Isso é homicídio. Mas eu posso defender ou não o armamento. Fica a critério de cada um. Ou eu posso dizer não. Eu acho que o brasileiro não tem condição de ter arma em casa. Isso vai aumentar o número de homicídios. Tem certeza, né? Pois é. A gente não sabe usar nem uma sombrinha, né? Quando dá um vento, a sombrinha já... Quanto mais é saber apontar a arma direita, né? Por exemplo, né? Fica a critério de cada um. Às vezes tem gente que diz: não, a igreja permite, a igreja proíbe. Fica bem claro aqui, a igreja não tem doutrina nenhuma sobre o armamento. Vocês têm liberdade para defender o armamento ou não. Agora veja, vou repetir para não ter problema. Eu posso defender ter arma para quê? É para sair matando? Não. É, por exemplo, para quê? Para a minha legítima defesa. E aí, vamos mais. Gente, vou dar um exemplo aqui para encerrar esse ponto aqui. Um policial pode matar? Legítima defesa. Ele pode em legítima defesa. Se o policial viu aqui que veio um ladrão
matou Val, Deus o livre, né? Veio um ladrão, matou Val e saiu correndo. Eu sou policial. Ou qualquer cidadão, estou com minha arma e saio atrás dele e vou atirar para ele não fugir. Posso? Não. Agora ficou silêncio, agora eu gostei. Posso ou não? Pra não matar, não. Pra imobilizar ele, sim, mas pra matar, Posso não. matar ele? Matar, não. Por que não? Porque ele não é de Eu não estou em legítima defesa. Gente, o policial ou qualquer pessoa tá aqui. Ele entrou, mas ele matou uma pessoa, sim. Se ele matou o Val e veio tentar me matar, posso tentar me defender e por acaso matar ele? Pode. Agora, e se ele saiu correndo, eu posso matar ele porque ele está em fuga? Não. Isso é legítima defesa? Não. Eu estou em risco de morte? Não. Posso então matar? Não. Não. Então isso vale para o policial também. Tá lá o policial, aqueles policiais de elite, olhando lá pela arma dele, vê lá o ladrão lá embaixo, matando uma pessoa. Ele pode atirar para matar? Não, porque ele não está em legítima defesa. E se ele atirasse, porque ele cometeu algo errado, ele estaria aplicando a pena de morte. Só que só quem pode aplicar a pena de morte é depois de um devido processo legal, na justiça, né, Babi? Contraditório para a defesa, né? Não é assim? E nem pode mais. Por quê? Porque o Estado brasileiro tem condições de repreender e retirar da sociedade sem precisar matar. Mantém preso lá, 30 anos. Essas condições não tem. Posso seguir? Deu para clarear? Meu. Hoje falta 15 minutos ali, ó. Ei, ó pra aqui, tá vendo, Tânia? Não, mas se tiver muito jeito, você me diga que eu dou um jeitinho de correr mesmo, viu? Sexto mandamento: não pecar contra castidade. Vamos lá estudar isso aqui. Gente, o que é a castidade? É você viver corretamente a sua sexualidade. Sexualidade não é algo ruim. A sexualidade foi criada por Deus. Eu já vi história assim de casal que no quarto tem um altarzinho e na hora que vai ter relações sexuais cobram incenso porque acha que está cometendo um grave pecado. Não, você dentro do seu casamento, a relação sexual é boa e querida por Deus. Ele que instituiu isso. Não precisa fazer isso não, é boa, é querida, não é ruim. Agora a sexualidade, a castidade é a viver corretamente essa sexualidade. E aí a gente pode viver a castidade de várias formas. A castidade na virgindade, o solteiro tem que viver a castidade como? Na virgindade, sem relações sexuais. A castidade na vida consagrada, a freira. Como é que a freira vive a castidade? Com a continência. Não tem relação sexual. Como é que o freio vive a castidade? Não tem relação sexual, com a continência. Agora, um detalhe importante. Também vive-se a castidade no casamento. Sabiam disso? Vive-se a castidade no casamento. Agora, a castidade no casamento, assim como o sacerdócio, a vida consagrada e a virgindade, é não tendo relação sexual? Não. É uma castidade que se vive de forma diferente. Como é que se vive a castidade no casamento? Por exemplo, não adulterando, não tendo uma relação fora. Como é que se vive a castidade no casamento? Quando eu estou naquele ato na relação com meu esposo ou com a minha esposa, eu estou buscando ali realizar um ato de amor. Não é um simples puro prazer carnal. Eu estou querendo me unir a ele. E estou também com a intenção de procriar, de gerar filhos. Quando eu tenho uma relação sexual dessa maneira, eu vivo a castidade no casamento. E o que é que ofende a castidade? Luxúria é a busca pelo prazer carnal. Eu vou falar em palavras bem claras. Sexo por sexo. Só por isso. Não tem amor, não tem nada ali. Masturbação, fornicação é contra o sexto mandamento. O que é fornicação? É o sexo fora do casamento. É por isso aqui, gente, vou ter que deixar isso bem claro, que casais de segunda união não podem comungar. A gente sai, a igreja entende o drama dos casais de segunda união, entende que é difícil, busca acolher, mas comungar não podem. Eu fui casado com Letícia na igreja, me divorciei dela. O casamento da igreja é indissolúvel, casou, acabou. Casou, acabou. Me casei, mas não deu certo. Me divorciei. E vou e me caso depois com outra mulher. Me caso não, me junto com outra mulher, ou me caso só no civil. O casamento meu e dela é indissolúvel. Estou em segunda união com outra pessoa. Vou poder comungar? Não. Sabe por quê? Porque eu estou cometendo o pecado da fornicação. O sexo, a relação sexual está fora do casamento. Assim como um casal de namorados também comete o mesmo pecado quando tem relação fora do casamento.
Prostituição é proibido por esse mandamento. O estupro, obviamente, também é proibido. O adultério também atenta, né? Que é a relação fora do casamento por dos nubentes, né? O divórcio também atenta contra a castidade. Agora vamos lá. O divórcio atenta contra a castidade. Infelizmente, realidade nossa, na nossa cultura, né? Na cultura que a gente ainda vive, que tem ainda muito machismo. Marido que vive batendo na esposa. Aí eu digo a vocês aqui, mas o divórcio é proibido. Então quer dizer que a mulher tem que viver o resto da vida apanhando? Não. Ela pode, nesse caso, se separar dele. Dizer, não quero tu mais não, vamos embora morar em outro lugar. Pode? Deve. Agora, veja, casou com aquele agressor na igreja. Deixa de ser marido dela perante a igreja. Mas eu posso me separar, o corpo eu posso me separar, vou morar em outro lugar. Posso? Mas eu posso viver em segunda união com outra pessoa? Não posso. Infelizmente ou felizmente, não sei, não posso. Então, atentem para isso. Nenhuma mulher, principalmente as mulheres, né, é obrigada a viver uma relação abusiva. Ou uma relação abusiva. Não, porque o divórcio é proibido. Não. Saia daí. Saia dessa situação. Denuncie, se preciso. Né, Babi? Denuncie se for preciso. Mas posso viver em segunda união? Não. E aí, se eu tiver relação sexual, estou cometendo o pecado da fornicação. Tem um caso, agora sim, e posso viver em segunda união, é que a gente autoriza, desde que vivam como amigos. Aí pode. Vamos dar um exemplo simples. Eu me separei da minha esposa quando eu já tinha 80 anos de idade. Me separei da minha esposa quando eu tinha 80 anos. E era casado com ela na igreja. Me separei. E encontrei uma nova companheira. Eu vou morar com ela, eu gosto da conversa dela. Mas nós dois não vamos ter relações sexuais nenhuma. Inclusive a idade até já nem permite mais. Nesse caso, eu estou vivendo em segunda união com outra pessoa, mas eu não tenho nenhuma relação com ela. Estou cometendo algum pecado? Não. Nesse caso, posso. Se eu viver com um amigo, posso. Vai, agora eu vou acabar, prometo. Vou correr. Mas agora falta um pouquinho, prometo. Mas, deu para entender isso? Certo mandamento, não furtar. Muito simples. Não posso roubar o que é do outro. Acho, gente, um absurdo. Se a gente, em alguns lugares, inclusive dentro da igreja, se alguém esquecer um celular aqui, é capaz de depois não achar mais. É um absurdo. É triste. Uma sombrinha é um absurdo. É um absurdo. Isso é um absurdo. É um absurdo. Mas acontece. Estou pecando contra o sétimo mandamento. 8º, não levantar falso testemunho. E aí eu vou deixar uma coisa bem clara, bem rapidinho. Fofoca é proibido, fofoca é pecado grave, viu? Se eu fofoco, eu cometo pecado grave. Esse mandamento proíbe a fofoca. Mas aqui tem isso não. Nem não. Dentro de São Lourenço, de maneira. Na paróquia tem não. De jeito nenhum. Nunca ouvi nada, ninguém falar sobre ninguém. A lei daquela do Santa. E devemos viver na verdade. Vamos mais. 9º mandamento. Não desejar a mulher do próximo e nem o homem do próximo. Da próxima. E nem o homem da próxima também, né? O 9º mandamento proíbe o pecado da carne. Não pode. Deixa eu explicar esse pecado. Deixa eu explicar esse pecado. Passou, licença, viu? Passou uma mulher bonita. Eu peguei e olhei. Eita, Letícia. Eu peguei e olhei. Peguei continuando o mandamento. O fato de olhar não. Depende. Gostei da resposta. Quem falou depende? Depende. Se desejar, depende. Desejei. Na hora que eu desejei, eu digo, eita, sai pensamento de mim que eu não posso fazer isso. Então eu não consenti, não cumpri aqueles 3 requisitos, não pequei. Agora se eu olho, desejo, consinto ficar querendo, desejando, pequei. Então veja, cuidado. Se alguém passa, a mulher também passa, olha um homem bonito, desejou. Se ela não consentir, desejou dizer, não sai, não pecou. Agora se ela consentir, ficar olhando e desejando, ela pecou. Certo? Tá no tem um exemplo de Padre Paulo Ricardo.
Ele falou sobre essa questão, que ele ia dirigindo o carro, né? Eu e uma menina ali, né, um short bem curtinho, perna bem Vale Paulo Ricardo. Isso, aí ele falou. Aí ele usou esse artifício, meu Deus, tão bonito, né? Mas vai apodrecer, vai encher tapuru, vai ficar pro FD, aí já quebrou aquilo ali. Não pecou. Pecou, é. 10º mandamento, não cobiçar as coisas alheias. Gente, 10º mandamento proíbe a inveja. Eu tenho inveja nas coisas dos outros. Proibido. Desejo controlado. E o desejo descontrolado pelas coisas terrenas. Eu tenho um desejo por dinheiro, não posso. E o que é que Jesus nos falou sobre os 10 mandamentos? E sim, rapidinho. E aí, a lista aumentou ou diminuiu? Agora que a gente aprendeu tudo que cada um diz. Só no Domingos e Festas, né? Quando eu estudei também foi assim, viu, gente? Aumentou. E a partir de agora, pior. Não tem desculpa de não conhecer. Agora você também conhece. Se fizer, pecou gravemente. É verdade. E o que é que Jesus nos fala sobre os mandamentos? Jesus nos dá o resumo, que eu já falei. É Ele quem dá esse resumo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ele nos dá o sentido pleno dos mandamentos. Ele não veio para revogar a lei, mas para trazê-la à perfeição. E agora vamos lá. Minha gente, por que cumprir os mandamentos? Eduardo, é difícil. E eu digo, é difícil. É difícil. Mas se vamos combates eu não combater, minha coroa não conquistarei. É assim que a música diz, viver para mim é Cristo. Não é assim? Então, Babi vai cantar pra gente, ela vai vir. Ah, eita, ela disse que sim. Ela nem falou nada, mas ela vai. Vamos lá, Babi, pra gente cantar? Se puder, se puder. Se puder. Não sei nem se tem microfone. Eita, tem outro para essa também não? Aqui cantaremos. Bom, mas por que cumprir? Cumprir os mandamentos é um gesto de amor. Eu devo buscar cumprir porque, olha, quando Jesus, o homem rico, vai lá em Jesus, tem a passagem da Bíblia que diz, né? O homem rico vai lá em Jesus e diz assim: Mestre, o que é que eu preciso para ser salvo? Acho que ele diz. Para entrar no reino dos céus. Mestre, o que é que eu preciso para entrar no reino dos céus? Ele diz: cumpre os mandamentos. Se eu cumpro os mandamentos, eu posso entrar, se eu cumpro os mandamentos, eu sou salvo. Se eu cumprir os mandamentos, isso me dá a salvação. E eu cumpro por amor. Deixa eu ver o que tem mais. E como cumprir? E como é que eu faço para pôr em prática? Como é que eu faço para não fofocar e não pecar contra o 8º mandamento e não ficar levantando falso testemunho? Como é que eu faço para cumprir isso? Rezando. E o próprio Jesus nos ensinou no Pai Nosso. A gente pede o que a Ele? Não nos deixeis cair em tentação. É rezando, é buscando se livrar dessas situações. Se eu sei que se eu botar a cadeira na frente da minha casa, quando aquela minha vizinha passar, eu sei que a minha língua vai coçar para falar dela, eu não sento mais na frente da minha casa. Fuja do pecado. Fuja. Aí a gente tem no Pai Nosso: não nos deixeis cair em tentação. Não se coloque em tentação também, não. Fuja. Fuja da tentação também você. Se eu sei que se eu beber no domingo, eu vou ficar sem querer ir para a missa, pare de beber. Para não pecar contra o 3º mandamento. Pare de beber. Julgar também, né? Julgar também. Deixa eu ver o que tem mais. Terminou. Agora deixa eu fazer umas perguntas aqui para ver se o negócio ficou. Deixa eu fazer para ver se o negócio ficou. Gente, resumão que eu sempre faço, rapidinho. Deu para entender? Deu. Vamos ficar logo de pé, a gente já faz com coragem, já emenda na música também. Vamos ficar de pé para entender junto, bem bonito. Gente, pecado é ao contrário à vontade de Deus, certo? Tem 2 tipos de pecado. Eita! Tem 2 tipos de pecado. Quais são eles? Venial e o venial não rompe a minha comunhão com Deus, mas ofende. Onde é que o pecado venial pode ser perdoado? Na missa. Ou também no sacramento da confissão. Agora, e o pecado mortal pode ser só é perdoado aonde? Na confissão. Ah, tem outros sacramentos que também perdoam, mas o principal é a confissão. Mas tem outros. O batismo também perdoa o pecado grave. Se eu
se a senhora, por exemplo, não fosse batizada, fosse se batizar amanhã, perdoaria o pecado original e todos os pecados mortais dela também. Tem outros, mas o principal é o sacramento da confissão. Para eu cometer o pecado mortal, eu preciso de 3 coisas. Precisa ser contra os mandamentos, eu preciso mais o quê? Conhecimento E consentimento. Eu preciso saber e preciso querer. Consentir, querer. Se eu não consinto, eu pego gravemente? Não. A gente pode chamar o pecado mortal também de pecado grave. É a mesma coisa. Pecado grave é o pecado mortal. Vamos lá. Primeiro mandamento, o que é que diz? amar a Deus sobre todas as coisas. 10º mandamento. Honrar. 10º mandamento. Não começar as coisas Não começar as coisas alheias. 2º mandamento. Não santo nome em vão. 9º mandamento. Não cobiçar a mulher do Não próximo. começar a mulher. Agora vocês. 3º. Guardar os domingos e festas. Guardar domingos e. Festas. 7º. Não furtar. Me perdi. 4º. Honrar pai e mãe. 6º. Não pecar Pecar contra a contra. castidade. 5º. Não matar. Agora bem bonito. Primeiro mandamento. Honrar a Deus sobre todas as coisas. 2º. Não faça o santo nome em vão. 3º. Guardar domingos e festas. 4º. Honrar pai e mãe. 5º. Não matar. 6º. Não pecar contra a castidade. 7º. Não furtar. 8º. Na verdade, 7º. Olha, a gente tem um negócio lá na crima. Errou, começa de novo. Primeiro mandamento. Não é não. 2º. 3º. 4º. 5º. 6º. 7º. 8º. Não erre não, rapaz. 7º. Não furtar. 8º. Não levantar. seu santo. 9º. Não cobiçar a mulher do próximo. Nem o homem da próxima. E 10º. Não cobiçar as coisas alheias. Palmas pra você, meu. E aí, vamos lá. Vamos preparar a música. Gente, e aí, como viver esses mandamentos? É luta, é difícil, é. Cada um aqui, todos nós somos pecadores. E cada um aqui sabe onde é que seu carro aperta. Vocês vão poder responder isso. Costumamos ou não costumamos confessar os mesmos pecados? Sim. Cada um tem o seu pecadinho de estimação que todo dia a gente alimenta. E temos que lutar contra eles. É fácil? Não. E ele está dizendo que é. Mas, se os bons combates eu não combater, Minha coroa não conquistarei. se minha carreira eu não completar, de que vale a minha fé, tanto guardar. Porque viver pra mim é e morrer pra mim é ganho. Vamos juntos cantar isso para encerrar? Senhor, preciso te dizer que é impossível me esquecer. E não estou só nesta batalha, Que não estou só nessa entre o bem e o mal. batalha, entre o bem e o mal. A cada nova experiência, A cada nova experiência eu te glorifico. te dei. Te dei a maior diferença. Senhor, preciso te dizer, Senhor, preciso é impossível me esquecer. É impossível me esquecer. E não estou só nesta batalha, E não estou só nessa entre o bem e o mal. Entre o bem e o mal. A cada nova experiência eu te glorifico mais. Cada nova experiência eu te glorifico. Te dei a maior diferença em mim. A maior diferença em mim. Bem bonito, se os bons combates eu não combater, Se os bons combates eu não combater, minha coroa não conquistarei. Se minha carreira eu não completar, de que vale a minha fé tanto guardar? Se perseguido é que eu não sou, se o Senhor
se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféus. Não há outra questão, quando se é cristão, não se para de lutar, até chegar ao Sem calar o som da minha voz. Vai? Não? Então vamos pro refrão, só vocês, bem bonito. Viver pra mim é Cristo, poder pra mim suas é vozes no violão. Não há objeção quando se é cristão, não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal. Triunfarei sobre o mal. Conquistarei troféus. Conquistarei troféus. Não há outra questão. Não há outra questão. Quando se é cristão, não se para de lutar. Até chegar ao céu, vem pra mim, Cristo. Até chegar Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão. Quando se é cristão, não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféus. Não há outra questão, quando se é cristão, não se para de lutar, até chegar ao céu. Amém? Amém. Quem? Obrigado, viu, meu filho? Amém, gente? Amém. Vamos rezar uma Ave Maria. O Dudu, consagrando tudo aquilo que a gente ouviu. Consagre, vai entregando ele a Nossa Senhora. Senhor Jesus. Mãezinha querida, nós entregamos o teu filho, o teu servo, que ele possa continuar fazendo a tua vontade, que ele possa ser instrumento, Senhor, em tuas mãos, para a tua evangelização, para toda a obra da tua Santa Igreja. Que muitas pessoas, Senhor, possam te amar, te conhecer, através da sua missão, através do seu sim, através do seu serviço. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém, gente. Pode sentar um pouquinho.